Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que sejam agregadores de valor, mas que elas possam mudar a tua vida e você se empodere com essa informação. Informação é tudo, gente. Ainda mais num mundo globalizado como esse nosso, com a internet tudo em efeito imediato. Então, para você, minha amiga dona de casa, para você, meu irmão, pai de família, eu reitero esse compromisso de fazermos bem a você e a todos os seus. E primeiramente, que o grande arquiteto do universo chegue já sobre todos nós, trazendo mais justiça, paz, perfeição, para que a gente possa ter dias melhores agora e sempre, tá bom? Tá aqui do meu lado o professor Otacílio, tá? Ele é um gestor de comunicação, podia dizer? Não, eu sou, na verdade, formado, tenho graduado em economia e estou fazendo doutorado agora na área de ciência da informação. Então, um gestor Também, né? É um gestor de informação, meu Sim, amigo. Verdade. É um gestor de comunicação, não tem... Se você se informa, você comunica. Com certeza. Então, não tem para onde correr. Bom, o Otacílio está aqui conosco, ele é graduado em economia, né? Nós vamos hoje conversar com ele sobre as reformas. Né? Vamos falar sobre reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista, se der. Eu quero dar a visão acadêmica do que está acontecendo no Brasil. Sim. E por que o governo nos passa tão pouca informação? Passa através da mídia oficial, que é hoje a Rede Globo. Né? A Rede Globo já faltava... Já não é mais. Não, mas não é, voltou. A reforma da Previdência, eles pareciam enlouquecidos. Né? Interesse, né? E eu acredito que tinha que ter uma outra reforma que não essa que passou, mas tá bom. Já foi mesmo, eu não sou parlamentar, e os meus parlamentares de Rondônia, em sua grande maioria, que os que me representam lá disseram que é daquele tamanho mesmo, né? Então, deixa pra lá. Mas seja bem-vindo, viu? Muito prazer, cara. Prazer é nosso, Benito. Então, na verdade, cumprimentar aqui nossos amigos aqui de tá aqui, bancada. mas já vamos falar. Vamos falar sobre ele? Aqui é a dona Thaís, tá? Yamazaki, Benito, o nosso amigo Josenir. Josenir. Então, Benito, na verdade, essas reformas que o governo tem colocado em debate, em pauta, e que reputo eu, algumas são necessárias e mais urgentes, e ele não começou pela mais urgente, porque o Brasil está com um problema muito grave de desemprego, né? E além desse desemprego, você tem aí um conjunto, eu tenho acompanhado com muita preocupação o que vem ocorrendo, principalmente no ABC Paulista, várias indústrias divulgando que vão reduzir suas unidades produtivas, vão sair do país, vão para outras unidades federativas, ou então até mesmo para outros países. Até mesmo, nós estamos perdendo indústria para o Paraguai, né, que é uma coisa absurda. Indústria brasileira, né? A Estrela hoje totalmente saiu do Brasil, uma empresa, a indústria brasileira está totalmente no Paraguai. Eu estive lá no Paraguai. Qual indústria, professor? A Estrela, de brinquedos. Estrela. Né? Então, ou seja, olha que absurdo nós chegamos, né? Por quê? Porque o Paraguai fez sua reforma tributária mais cedo e o Brasil não. Desonerou o seu setor produtivo. E lá, né, não só a Estrela, outras indústrias também, tá certo? Então eu considero que o governo deveria começar pela reforma tributária, né? Porque a reforma tributária ela é até menos polêmica, né? A oposição não vai fazer tanto alarde em relação a ela. Ninguém será contra uma reforma tributária. Ninguém. Desonerar o setor produtivo visando gerar mais emprego é algo extremamente importante para a situação econômica brasileira nesse momento atual. E o governo começa por uma reforma previdenciária. Agora, sobre todas as reformas, né, elas são necessárias por quê? Porque quando até mesmo economistas da linha de esquerda falam o seguinte: olha, quando você passa por um momento de grande dificuldade econômica, como é essa que nós passamos, aos moldes da crise de 29, eu falo que nem é uma crise. Uma crise é algo passageiro, é alguma coisa que vem rápido e sem tantas medidas do governo, ela acaba se diluindo por si própria. Nesse nosso caso, não.
nós estamos vivenciando uma recessão aguda desde 2015, final de 2014, passando por todo 2015, 16, 17. Tivemos a recuperação muito tímida do ano passado. Esperava-se até um aumento de 2,5% do PIB, que também não traria grande perspectiva para a economia brasileira, porque nós já vimos de mais de quase 10% de queda no nosso PIB nos anos anteriores. E mesmo o Celso Furtado, por exemplo, fala o seguinte: quando você atravessa por um processo de uma recessão muito forte, né, que se aproxima um processo de depressão econômica, pequenos ajustes não vai levar a economia, ou seja, são grandes reformas que vão levar a economia, grandes mudanças, né, estruturais que vão levar a economia para um novo rumo. E, lamentavelmente, essa crise, ela chega na economia brasileira no momento de grandes mudanças na economia mundial, né, que a gente vem falando desde a década de 90 sobre a tecnologia da informação e seus efeitos. Ela chegou agora, né, destruindo, não é desempregando, é destruindo empregos que não vão voltar mais. Profissões inteiras. Deixa só, nós ainda estamos no preâmbulo do programa. Sim. Eu vou ter que chamar a vinheta e eles ainda vão te saudar aqui. Correto. Mas deixa eu te falar, pelo que você colocou, a primeira reforma que tinha que ter sido feita era a tributária. Tributária. Que aí talvez dispensasse, não precisava fazer trabalhista. Tá, exatamente. Tá? E aí, com isso, talvez nem a da Previdência, ou a da Previdência a reforma política eliminaria a da Previdência, só para você ter uma ideia. Uma reforma da política, tirando privilégios, né, da classe política, eu não falo salário, não falo aquela verba de gabinete absurda, né? Você cortar pela metade, ou 60%, ou 30% que seja, você já teria uma economia por ano, de algo em torno de 350, 400 bilhões. Eu sempre fui a favor de uma reforma tributária, porque eu acho que a gente paga muito imposto e de maneira errada. Exato. Porque até a criança que não trabalha, quando compra um doce, exatamente, ela está pagando imposto. Né? Exatamente. São umas coisas assim, sem condição, num país organizado. Pode saudar ele, vocês dois aí, porque eu tenho que chamar o... Meu amigo Benito, obrigado, é muito bom esse espaço que se abre para a Universidade Federal de Rondônia. É muito bom contar com a presença do professor mestre Otacílio Moreira de Carvalho, economista. Ele é a cara da universidade aí nas questões de economia, na televisão, em vários canais, tem mostrado serviço para a população, isso é muito bom. Está fazendo seu doutorado agora na USP, parabéns, professor. Obrigado. Excelente essa parceria e esse convite do professor aqui. Temos bastante coisa para falar hoje. Thaís. Professor, doutorando, né? Otacílio Moreira, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Esse é um assunto que nos preocupa bastante, né? E saber que começamos fazendo reformas pelo lado errado realmente é bem complicado. Isso nos assusta um pouco, né? E mais ainda, saber que cortando 30% das regalias, né, dos mandatos, nos traria uma economia de bilhões. Exato. É mais preocupante. Mas estou aqui hoje para te ouvir e aprender um pouco mais sobre isso, para poder contribuir com outras pessoas, compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. Eu vou chamar a vinheta e vou começar, já vou te fazer a primeira pergunta. Por favor, Deus, a vinheta. Bom, professor, como é que o ministro Guedes não viu isso então? Sabe? Mas por que ele foi direto na Previdência, os bancos todos ali em cima querendo reforma da Previdência, eu acho que o que eles queriam era a capitalização. Exatamente. Mas também, não sei, né? Aí eles estão quietinhos, parece que nem houve um... Não, para com isso. Aí parece que eles perderam, mas eles manteram que tipo, eu não queria mesmo, né? As coisas assim, né? De criança. Exato. Mas eu também acho que a reforma tributária precisa ser
está sendo prometida desde que eu era menino, está sendo prometida uma reforma tributária e não muda nada. Exatamente. Só aumenta imposto. Exato, né? E na verdade você tem não só o ministro Guedes, mas o ministro da Economia, da Educação, eles são previdencialistas, na verdade, ou seja, se você pegar o histórico dele de atuação, é na área previdenciária. Então está aí talvez a visão que eles têm, né? O nosso ministro, ele já tem a experiência de ter atuado lá no Chile na década de 80, né? Trazendo os princípios da escola de Chicago, tá certo? Que é bem privatizante, bem de redução do Estado. Eu também não sou contrário à redução do Estado, desde que você dê as condições sociais mínimas para a sociedade suportar qualquer tipo de mudança, né? Mas, contudo, você tem aí um grupo de políticos, de técnicos colocados nos ministérios, que vem dessa linha previdenciária. Então, e eu não vejo por parte do Guedes nenhuma medida com relação à reforma tributária. Eu só vejo ele ainda... eu imaginei essa desarticulação do governo federal com o Congresso, falei o seguinte, com certeza o Guedes deve estar trabalhando numa reforma tributária. E o que a gente tem acompanhado é que ele tem poucas ideias e tem ouvido aí vamos dizer assim, classes de empresário que tem ideias aí que não vai ser muito legal. Por exemplo, substituir todos os tributos sobre renda e consumo, só não imposto de renda propriamente dita, né, mas sobre patrimônio e consumo e sobre produção, por uma nova CPMF. No momento em que nós estamos mudando, né, ou seja, as criptomoedas estão chegando aí, que facilmente nós lá na frente poderemos migrar, né, da moeda oficial, burlar o sistema e o governo isso dá no vazio, tá certo? Mas assim, e quando se faz alguma coisa no governo é meio desarticulado, essa é a minha percepção. Eu vou trazer aqui para o plano do Estado de Rondônia uma medida que eles estão fazendo lá, né? Você falou da reforma trabalhista, que seria uma reforma disfarçada, dentro de uma medida provisória chamada MP, MP da Liberdade Econômica, que flexibiliza qualquer em atividades de baixo risco, empreendedores entrar no mercado, sem licenciamento, sem alvará, sem o devido registro, né? Porto Velho já está começando na questão do licenciamento ambiental, a própria União já classificou 285. Rondônia tem uma legislação aqui que flexibiliza pequenos produtores a abrirem sua agroindústria, mas o Estado dá o suporte para que isso ocorra. Então, ou seja, tem lá o PROV, que é o Programa de Verticalização da Produção Agropecuária, em que o pequeno produtor, e de 2 anos para cá, só para você ter ideia, 237 agroindústria familiar foi aberta, gerando cada uma de 3 a 4 empregos. Isso é uma coisa fenomenal. O pequeno vai salvar o Brasil. Eu acredito nisso, né? O governo faz aí uma medida provisória que estão desvirtualizando ela, que é essa da liberdade econômica, mas ao mesmo tempo, né, ou seja, isso para atrair o quê? Pequenos empreendedores. Ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele enfraquece o SEBRAE, que é o que poderia fazer essa MP funcionar. E aí você tem o SEBRAE fragilizado. Então, como é que eu vou despertar esses pequenos empreendimentos para surgir e fazer a coisa acontecer? Eu tenho muita dúvida, ou seja, a medida provisória ela é interessante, mas ela é o início de tudo. Eu tenho que identificar potencialidades e startar. Tá certo? Porque ela flexibiliza, ela reduz o quê? Você não precisa ter um alvará, você não precisa pagar tributo inicialmente, mas como é que eu vou despertar essas atividades? E a medida provisória não, a reforma previdenciária que veio agora de início, que está dando muito debate, né? Eu tenho ouvido todos os economistas aí, a maioria são em que sentido? Né? De que ela não vai trazer resultado prático, ela vai resolver um problema momentâneo das contas do governo, mas ela não desonera o setor produtivo, né? E ela não vai colocar mais pessoas no mercado de trabalho. Nós estamos com quase mais de 13 milhões de desempregados, né? Talvez se a gente tivesse, igual você falou, Benito, no início, tivesse já feito a reforma previdenciária, desonerado o setor produtivo, feita a reforma política, já gerando uma economia para os cofres públicos, nós teríamos aí já, nos próximos um ano e meio, menos de 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho, ou seja, teríamos aí 11 milhões e com certeza a questão previdenciária já estaria bem amenizada e a gente não teria, ou teria feito uma micro-reforma previdenciária, aumentada ali 2 anos a mais de contribuição,
tá? E talvez um ponto percentual na contribuição, né, do trabalhador, e isso amenizaria, e talvez no médio prazo, aí 4, 5 anos, você não teria mais que falar em previdência, né? Tanto é que a reforma da Previdência é boa. Você vê aí o boletim Focus da semana passada, que pela primeira vez já projeta um PIB menor para o ano de 2020, né? Nem para 2019. Então, que reforma é essa que vai trazer melhorias para a economia brasileira, que os próprios analistas do mercado financeiro estão projetando para baixo o crescimento do PIB para 2020? Professor, aproveitar e ter uma aula aqui com o senhor, né? Sim. A gente estudando um pouquinho da história lá dos Estados Unidos, o senhor falou da crise de 29, né, da quebra da Bolsa e tal. Exatamente. Ali se marcou um limite para aquele modelo que estava liberal existindo no momento. Aquele modelo que a gente compreende como modelo liberal. Correto. Né? Privatizar, deixar a iniciativa privada tomar conta da economia, tal, isso no final das contas acaba também gerando desequilíbrios insustentáveis. E a crise de 29 parece que demarcou isso. A saída que os Estados Unidos teve naquela época, se não estou equivocado, é o New Deal, né? Aquele novo acordo, enfim, que é o início do modelo do Estado de bem-estar social, que é aquele modelo em que o Estado sim interfere na economia, gerando empregos, grandes construções, grandes obras, enfim, há uma interferência do Estado para que a economia volte a ter equilíbrio e avançar. Nós, ultimamente, estamos gostando muito de seguir os exemplos norte-americanos, né? Está se falando muito dos Estados Unidos e tal. Nós estamos, como o senhor disse, próximos aí, ou já numa crise parecida com a de 29. Mas parece que o que se quer fazer é diminuir o Estado ainda mais. Então, e não fazer o que se fez nos Estados Unidos, que deu certo, que é aumentar a participação do Estado na economia. Como é que o senhor vê isso? Naquela época lá, você tinha que situação? Aquela crise foi uma crise de mercado, ou seja, o mercado ele falha, né? Você deixando a economia pelo livre mercado, há várias falhas. Uma delas, por exemplo, se você isentar toda e qualquer atividade produtiva de tributo, o que você vai ter? Olha, você acha que o produtor rural vai ficar lá na terra produzindo feijão, arroz, gado, leite, num sol quente? Não, eu vou produzir computador. Você tem um problema que nós chamamos de alocativa. Vai faltar alimento para a economia. As pessoas vão usar seu capital, seus recursos para produzir aquilo que traz mais retorno para o dono do capital. O que traz mais retorno? Produzir computador ou produzir feijão? Produzir computador. Então, se o Estado não intervém fazendo política tributária diferente para esses mercados, você não tem os bens necessários para a manutenção da família, correto? E o mercado falha por N outros problemas, por assimetrias informacionais, que a gente estuda bastante. Concentração de renda. Concentração da economia, concentração da renda, isso bastante terrível. Gente, assim, algumas pessoas muito ricas, e aí os índices econômicos parecem que estão muito bem, só que grande parte da população na pobreza. A gente sempre tem o PIB como principal indicador, e o PIB é o maior enganador do mundo, né? PIB não é indicador de qualidade, ele é indicador de grandeza, de crescimento da economia, mas de justiça social é terrível, né? Então, naquele momento ali da crise econômica gerada pelo mercado, Keynes veio com aquela proposta para salvar o capitalismo. Olha que interessante. Hoje os keynesianos são taxados de comunistas. Quem salvou o capitalismo foi uma ideia intervencionista, ou seja, o capitalismo é interessante porque ele se deixou mudar, né? E se salvou devido a essas ideias de intervenção do Estado que salvou o capitalismo naquele momento. Mas naquele momento lá, o Brasil também interviu comprando o estoque. O Estado brasileiro comprava o estoque excedente de café, né, primeiramente armazenando, depois tivendo que queimar esse estoque para garantir a manutenção da renda da agricultura e da economia cafeeira, né, e salvou. O Brasil sentiu os efeitos daquela crise muito menos que os Estados Unidos, né, e o Brasil passou por uma reforma, né, teve a Revolução de 30, que mudou o Brasil de uma economia primária exportadora para um país industrializado, né. Só que naquele período, naquele tempo ali, a crise foi gerada pelo mercado. Hoje está bastante dificultado, por quê? Porque a nossa crise ela vem do Estado. Quem gerou essa crise hoje foi o Estado, e o Estado está debilitado, correto? Então, não tem como o Estado, hoje, recentemente, você pegar e injetar mais dinheiro ainda na economia, mas tinha como manter.
E o que o governo fez foi gastar melhor. Gastar melhor, exatamente, com mais eficiência. Manter os gastos, mas aquele gasto de eficiência que gera impacto, né? Olha, onde eu não tenho grande impacto econômico e social, eu reduzo. Mas onde eu vejo com grandes oportunidades de crescimento, eu injeto mais recursos. Eu substituo investimento público improdutivo por aqueles produtivos. E o que o governo está fazendo? Ele está cortando em tudo. Em tudo. Cortou ministérios importantíssimos, né? Fundamentais para a economia brasileira. Mas, assim, possivelmente, hoje, a salvação não viria pelo Estado devido a essa debilidade, mas o Estado poderia ter feito isso aí. A MP lá do teto dos gastos, ela é terrível. Ela, só para você ter ideia, ela proíbe que, nós temos exemplo já no Brasil, viu? Que instituições públicas federais captem recurso no exterior, seria um dinheiro novo entrando no Brasil. Por quê? Você pega Espírito Santo, a Federal do Espírito Santo, pegou 10 milhões de reais de eficiência energética lá fora. Só que se ela coloca isso no orçamento dela, ela tem que devolver para o Estado 10 milhões. Então, para ela, a mesma coisa que nada. Então, eu deixo de pegar esse dinheiro novo que vem de fora. A Federal do Paraná também ganhou agora, em 2017 para 2018, 23 milhões de reais num projeto apresentado lá fora. Mas quando vai entrar aqui o governo, se está entrando dinheiro aqui no seu orçamento, você devolve. Você não pode, o orçamento para você é dado pela PEC lá dos tetos, né, dos gastos públicos, você não pode alterar o seu orçamento. Se você entrar 10 milhões aqui, você tem que devolver. Ou seja, hoje as universidades, nem que elas captem recursos, elas podem usar. Não pode usar. Como é que é a política? É um absurdo isso. Exatamente. Então, nesse momento aí, nós precisamos sim do Estado, de um Estado eficiente. Porque nós criamos aquela pecha lá o pessoal fala assim, o Brasil tem uma carga tributária muito elevada. Mas por que também temos uma carga tributária muito elevada? Eu trabalhei na agência Daron, tá certo? Então o Brasil é um dos poucos países que você tem que fazer o seguinte, eu tenho que criar uma lei que vai te obrigar a fazer alguma coisa. E mesmo assim, só com a lei você não faz. Nós chamamos de poder de enforcement do Estado. Nosso poder de enforcement é muito baixo, né? Em outros países aí, nem precisa da lei, a sociedade já é civilizado bastante para saber que ele é obrigado a vacinar o seu gado para ficar livre de febre aftosa e de outras doenças. Aqui no Brasil não, tem que criar uma lei para obrigar o produtor a vacinar o seu rebanho. Eu tenho que criar uma organização chamada Idaron em todos os estados, para verificar se o produtor está vacinando. Eu tenho que criar um IPEM da vida, um Inmetro, para ver se aquilo que está no rótulo daquele produto condiz com o que está lá dentro, a informação, aquilo que está na informação é o que está lá dentro do produto. Eu tenho que criar um Inmetro e um IPEM para fiscalizar. Eu tenho que manter essas instituições, eu tenho que captar mais recursos, mais tributo para manter ela. Por quê? Porque o nosso empresário não cumpre a lei. Ele não é civilizado. E aí, ou seja, a estrutura do Estado aumenta por nossa culpa mesmo. Não é porque o Estado quer ser grande, é porque nós mesmos fazemos o Estado ser grande, tá certo? Você vai ver aí, por exemplo, posto de gasolina aí, é uma coisa absurda de adulteração, né? Que o Estado não chega lá. Com certeza. Porque não tem essa eficiência toda. Agora, é culpa do Estado? Não, é culpa nossa mesmo, porque não somos civilizados bastante. E aí nós temos que aumentar a estrutura do Estado. Perfeito. Otacílio, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, você falou na abertura do programa sobre o ABC paulista. Nasci, sou São Bernardense. Eu sou da região, sou de Ribeirão Pires. Somos vizinhos. Somos vizinhos. Nasci lá, minha família mora lá e na década de 70, quando eu nasci, aquilo era um polo industrial muito forte, né? Não só pelas empresas automobilísticas, mas pelas químicas que também rodeiam Ribeirão, né? Petroquímicos, Ribeirão Pires, Diadema, todo esse polo que tem. E aí você me trouxe uma notícia de que essas empresas estão deixando de investir no ABC Paulista, né? Que foi um grande polo de recurso humano, e saindo para outros países, né, para os vizinhos. Né? Se você até comentou sobre uma indústria brasileira, fabricantes de brinquedos. Né? O que você traz para a gente, o que a gente poderia, de repente, mostrar para a população, né, a preocupação dessa mudança
saindo, né, de uma região, desdobramentos disso. Os desdobramentos. Tá, mas tu vai responder depois do intervalo comercial, tá? É jogo rápido, é no ar, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, eu vou refazer a pergunta da Thaís. Desdobramentos do abandono daquele polo industrial da região do ABC abandonando o Brasil. Exatamente, né, Benito? É uma preocupação muito grande. Os prefeitos da região do ABC paulista, que envolve não só Santo André, São Bernardo, São Caetano, avança mais ali para o Diadema, tem um polo de confecção muito grande em Diadema, que está saindo também da região, indo para outras regiões do país, outras indústrias saindo realmente do país e indo para outros países aqui vizinhos, Chile, Paraguai, Uruguai, tá certo? E isso é o que? Vai gerar, tem gerado bastante desemprego, um desemprego muito grande na região do ABC paulista. Nós temos, eu estive lá agora entre agosto e janeiro desse ano, rodei o ABC paulista, tenho bastante parentes ficaram desempregados, estão voltando para o Nordeste ali, é uma região que principalmente foram habitadas, né, por migrações vindas do Nordeste brasileiro e está tendo um fluxo muito grande de retorno, tá certo? E isso vai trazer bastante prejuízo para aquela região que já é um dos maiores índices de desemprego no Brasil, a região nordestina do Brasil, porque esse pessoal não vão conseguir se colocar no mercado lá. E aí o que o Brasil tem que fazer é aquilo que nós já falamos. O que esse pessoal já vem cobrando há bastante tempo é o seguinte: no governo anterior, prejudicou-se bastante o quê? Toda vez que se fazia uma pressão para substituição, né, para a modernização daquele parque industrial, geraria desemprego, o governo cedia com incentivo tributário, principalmente IPI, tá certo? Então, o que nós temos que fazer é aquilo que nós falamos desde o início, a reforma tributária. Tá certo? Se você não fizer reforma tributária no Brasil urgente, vai sair mais. A Ford já está avisando que vai sair de São Bernardo. A General Motors vem ameaçando sair também da região de São Caetano, além de outras indústrias de móveis, de confecção, que já vem também anunciando redução do número de plantas industriais, saída para outros estados, também para o Nordeste brasileiro e até mesmo para fora do país. Se nós não fizermos a reforma tributária brasileira urgente, você vai ter para o próximo ano ali um esvaziamento da região que já foi considerada o polo industrial da economia brasileira, que é a região do ABC paulista, lamentavelmente. Muito obrigado, Otacílio. Nós que agradecemos. Tá?
por dar essa contribuição. Espero contar com você mês que vem para nós debater outros assuntos. Quero você incorporado ao time dos móveis e utensílios aqui da casa, porque a gente precisa de gente que comente economia aqui. Eu não tenho. Agora, quem sabe eu adquiri. Graças ao meu amigo Wallace. Dando tchau rapidamente, crianças. Até logo, professor. A gente se vê lá pela Unir. Tacílio, obrigado pela sua presença e a vocês de casa, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.